a gente começa hoje falando desse tema, um tema para alguns polêmico, um tema que para alguns é até meio que um tabu, mas vamos tentar passar isso aqui da maneira mais simples possível, desmistificando, que na verdade eu acho que o ideal, o que a gente tem que fazer é desmistificar esse tema, porque vocês vão começar a entender aqui o jeito como que resolver uma disfunção sexual pode trazer grandes melhoras na vida de uma pessoa, não só na cama, não só com o parceiro, mas na vida como um todo. E eu coloco aqui então uma frase da Organização Mundial de Saúde que fala que saúde sexual é um estado de completo bem-estar físico, emocional e mental associado à sexualidade e não só à ausência de doença ou enfermidade. E por que a gente tem que falar sobre isso? Por que falar sobre disfunções sexuais? Em uma pesquisa realizada em 2008 pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, foi visto aqui 48% das mulheres apresentando disfunções sexuais. 48% das mulheres é quase metade desse grupo. E vamos levar em conta que pelo tabu que o assunto é, várias não chegam a relatar esses problemas. Então esses números com certeza são maiores do que o que estão nas pesquisas. E a gente leva ainda para o público masculino, onde a gente tem 35% dos homens com disfunções sexuais, sendo que é um grupo que mais do que as mulheres vão esconder esse problema. Muitos homens, até mesmo por causa desse estereótipo latino, né, do homem mais viril, de que não pode falhar e tal, os homens não assumem que tem esses problemas. Muitas vezes eles acham que é só ir na farmácia, comprar um remedinho azul ali que está resolvido, então eles acabam não procurando ajuda médica, não relatando que tem essas disfunções. Então, esses 35% dos homens são números que não são considerados nem um pouco precisos. Mas para falar sobre esse tema, eu quero um pouquinho antes falar sobre quem eu sou, sobre a minha história. Na verdade, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vi todo mundo contando a história aqui, eu fiquei com inveja e aí decidi falar também, tá? O que acontece é que quando eu comecei a trabalhar com hipnose, e quando eu comecei a estudar hipnose, na verdade, em 2008, eu sempre quis trabalhar na área do entretenimento. De maneira alguma eu me imaginava numa clínica, me imaginava atendendo alguém, nunca senti que eu tinha tato, jeito para isso. E o cara que começou a me ensinar isso tudo, ele fazia uma apresentação em Brasília, uma apresentação de hipnose de palco, mesclando com mágica, bem no estilo do show que vocês assistiram ontem. E eu olhava ali para o palco, eu já estava ajudando ele na produção e falava, cara, eu quero estar lá um dia, quero estar fazendo isso, não quero estar só ali nos bastidores. Mas o meu problema não era nem achar que eu tinha capacidade para fazer aquilo. Meu problema maior era não querer competir com o meu amigo que estava fazendo aquilo. Eu não vou virar concorrente, né? Então eu quero trabalhar com palco, quero trabalhar com entretenimento, mas não quero bater de frente com o meu amigo. E aí eu comecei a estudar e ir atrás de maneiras que a hipnose poderia ser utilizada para o entretenimento. E acabei vendo os shows que acontecem em Las Vegas. Em Las Vegas a gente tem vários shows de hipnose que acontecem quase que diariamente, 6 dias na semana. E todos esses shows acontecem dentro de cassinos. E os cassinos têm aquela restrição de idade, então você tem somente maiores de idade entrando, assistindo, podendo assistir esses shows. Por conta disso, eles fazem com que esses shows acabem tendo uma pegada um pouco mais adulta, algumas sugestões mais picantes, algumas sugestões mais adultas. E foi inspirado nesses shows que eu decidi então trazer para o Brasil um show de hipnose erótica. Então isso ali mais ou menos em 2012, o primeiro show de hipnose erótica do Brasil. Montei o show, estruturou, nossa, ficou tão lindo. Aí levei para os teatros para que eles comprassem a ideia. E nenhum teatro aceitou, obviamente, né? Mas aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu consigo levar esse projeto que já estava estruturado, já estava pronto, já tinha arte, já tinha todo o roteiro, já tinha um comediante trabalhando junto com a gente para dar uma quebrada muitas vezes naquilo que poderia ser um pouquinho vulgar, poderia ser um tabu para algumas pessoas. E aí eu consegui um espaço em uma casa de swing.
e comecei a fazer shows de hipnose erótica em casas de swing. As pessoas falam que é difícil fazer hipnose de rua, é porque vocês não viram como conseguir a atenção de um público depois que tem uma mulher pelada rodando num pirulito daqueles ali. É muito mais complicado, né? A gente tinha que fazer milagre ali para ter a atenção do público, para ter o foco, para ter concentração, mas dava para fazer, o show era muito legal. E nesse tempo eu acabei tendo várias pessoas que estavam assistindo o show e que me procuravam depois. Sempre que acabava o show eu descia, ficava ali um pouquinho e várias mulheres me buscavam para falar o seguinte: eu estou aqui nessa casa de swing como uma maneira de tentar tirar meu relacionamento da rotina, de tentar quebrar o padrão do que a gente vive, para ver se eu consigo sentir prazer. Porque eu não consigo ter um orgasmo, porque eu não consigo sentir prazer. E é por isso que a gente está recorrendo aqui a essa prática. Você consegue resolver isso? E eu, que não tinha experiência na clínica, eu falei, cara, se eu consigo fazer no palco, eu acho que eu consigo entender o que está acontecendo e resolver aquelas questões. E aí eu aceitei o meu primeiro caso dentro de uma casa de swing, marquei para a gente poder fazer ali todo o tratamento na clínica e o resultado foi incrível. E acabou que essa menina, ela contou para as amigas. Óbvio, você nunca teve um orgasmo na vida, sua próxima reunião com as amigas é falar que você teve um orgasmo. E aí essas amigas, sabendo que eu fazia isso, indicaram para outras, que indicaram para outras. E quando eu vi, eu já tinha atendido mais de 30 casos de anorgasmia, um atrás do outro. E atendendo esses casos, primeiro eu vi que aquilo era muito mais lucrativo do que estar fazendo show, mas além disso, eu comecei a perceber que fazer com que uma pessoa sinta prazer, fazer com que uma pessoa tenha um orgasmo, não fazia só com que ela tivesse uma vida sexual mais saudável, mas eu fazia com que ela tivesse várias outras mudanças na vida dela. Vamos seguir aqui. Na verdade, aqui o próximo slide é um flyer de um dos meus shows nas casas de swing, né? Alberto hoje pode ser o hipnotista aí mais conhecido do Brasil, mas ninguém está num flyer junto com o Kid Bengala, eu acho que só eu tive essa proeza. Mas aí a gente consegue ver aqui o que as disfunções sexuais acabam causando e também ao mesmo tempo verificar o que eu passei a perceber de mudança nessas pessoas que eu estava atendendo. Alguns efeitos psicológicos das disfunções sexuais. Primeiro, autoestima, baixa autoestima. E cara, é incrível você fazer um atendimento voltado para o lado de disfunções sexuais. E aí você vai atender uma mulher, e eu costumo falar, parece aquela novelinha que passava antes, aquele Betty a Feia, que chegava aquela pessoa sem se cuidar nem um pouco, toda largada, e aí depois de algumas sessões, com ela sentindo prazer, se conhecendo, estando bem no relacionamento, cara, voltava aquela mulher na última sessão que parava qualquer um, todo mundo estava já virando a cabeça para ela, porque você estava fazendo ela voltar a ter amor próprio, e isso era o mais fantástico. Foi a hora que eu passei a perceber que eu não estava dando só orgasmo para essa pessoa, mas eu estava dando a vida dela de volta para ela. Então, autoestima, insegurança no relacionamento, tensão e ansiedade no momento do ato sexual, porque se a pessoa sabe que aquilo ali não vai ter graça, se ela sabe que aquilo ali acaba sendo um momento de constante busca pelo prazer que nunca chega, como é que ela vai se entregar àquilo? E ainda muitas vezes problema em aproximação de parceiros, porque muitas pessoas até já começam a se travar para poder conhecer outras pessoas, sabendo que aquilo pode levar ao sexo e que ali naquele momento ela não vai conseguir dar o melhor, não vai conseguir sentir prazer, muitas vezes não vai conseguir fazer nem nada, em casos que estão muito relacionados à dor, como o vaginismo, como a dispareunia. Então, a gente começa a perceber o quanto isso pode trazer mudanças
para as pessoas. E aqui uma listinha das principais disfunções sexuais. Primeiro, uma disfunção sexual ligada ao desejo, ligada a essa falta de libido, que é o desejo sexual hipoativo. Temos algumas disfunções sexuais ligadas à excitação, como a frigidez e como as disfunções erétil, ligadas ao orgasmo, como as disfunções ejaculatórias, ejaculação precoce e anorgasmia, que para a gente que trabalha na clínica é disparado o que as pessoas mais procuram. Para vocês que vão trabalhar focando aí em disfunções sexuais, é ejaculação precoce e anorgasmia. Basicamente é isso que a gente vai ver na clínica. Aparece um caso ou outro, mas é muita ejaculação precoce, muita anorgasmia. Alguns casos ligados à dor, como a dispareunia e o vaginismo, e questões psicológicas, como fobias relacionadas ao sexo e até mesmo aversões sexuais. Tá? Mas, vamos lá. Como tratar isso? Como fazer um tratamento ligado a disfunções sexuais? Se a gente sai perguntando por aí, ou até mesmo vendo vídeo na internet, a gente vê muita besteira. Mas é infinito o número de besteiras que a gente vê quando se fala em disfunções sexuais. Inclusive, não tem nem um mês que eu abri um vídeo que era um cara aqui do Brasil fazendo orgasmo hipnótico, e ele falava no final que orgasmo hipnótico era uma das melhores coisas para você tratar a anorgasmia. Alguém já ouviu isso aqui? Muita gente fala isso. Vamos entender que a anorgasmia é falta de orgasmo. Como é que eu vou fazer uma pessoa ter um orgasmo se ela não tem orgasmo? Porque a hipnose necessita de referencial. A gente não consegue fazer uma pessoa ter uma experiência se ela nunca teve. Se uma pessoa não tem um referencial, se ela não passou por uma situação, se ela não gerou aquele registro não pode ser criado dentro da hipnose. Aquele registro tem que ser reproduzido. Então, se uma pessoa não tem orgasmo, como que eu vou fazer ela ter orgasmo? Eu posso, no máximo, fazer ela ter uma sensação de prazer, uma dramatização, fingir que está tendo, acreditar que está tendo. Mas aquilo não é um orgasmo de verdade. E é muito diferente você fingir que está tendo do que você realmente estar passando por aquilo, estar sentindo aquilo. Mas pode sim ser útil como forma de convincer, principalmente para pessoas que já tiveram orgasmo no passado e deixaram de ter. Muitas vezes as pessoas têm crenças limitantes, acreditar, eu não consigo mais ter isso. Aconteceu algo na minha vida e me bloqueou, estou travada, não consigo mais passar por isso. Várias pessoas têm esse problema. E aí sim, eu consigo utilizar a técnica para fazer com que ela perceba que é capaz de ter aquilo, mas eu estou trazendo de um referencial já existente, algo que ela já sentiu, algo que ela sabe que existe. Mas nesse caso sim, única maneira que eu vejo de um orgasmo por hipnose ser válido para tratamento de disfunções, que é para quebrar uma crença limitante. Agora, para tratar uma anorgasmia, como se vê por aí, joga essa ideia de lado. Agora, pode sim ser muito utilizado para aprimoramento, para melhorar a vida sexual da pessoa, para fazer com que a pessoa tenha orgasmos múltiplos, hiperorgasmo, consiga ter aí uma duração muito maior do ato sexual. Pessoal, o Ender e a Sayuri estavam aqui dando workshops de aprimoramento sexual, onde levava essa questão da hipnose justamente para isso, para fazer com que a pessoa possa atingir níveis de prazer muito maiores do que ela já atinge. Mas ela tem que ter o registro de prazer. Você está aprimorando, você não está resolvendo uma situação. Tá? E quando a gente fala de orgasmo, vamos levar que isso vem muito do lado emocional. Existe um mito de que somente as mulheres, somente o prazer das mulheres está ligado ao lado emocional. Que quando a gente fala do homem, aquela coisa, o homem é mais físico. Só a mulher está ali com o emocional, né? O homem precisa daquela coisa física e tal. Realmente o homem, ele tem uma coisa mais física, mas o emocional está todo ali. Vamos lá, eu quero sinceridade do pessoal que está aqui agora. Sinceridade total dos homens, é a hora que os homens com certeza não levantam a mão, mas quantos aqui foram sair com uma pessoa que vocês realmente gostavam,
Não estou falando de uma pessoa que vocês não estavam nem aí, né? Uma pessoa que vocês realmente gostavam, uma pessoa que vocês estavam preocupados, uma pessoa com a qual vocês queriam causar uma boa impressão. E aquela primeira vez foi muito aquém do que você sabe que consegue fazer. Vamos lá, quem aqui já teve uma primeira vez que não foi tão legal? As outras, ok, foram legais, mas a primeira não foi aquela grande coisa. Muitas vezes isso é extremamente normal, porque a ejaculação do homem vem da adrenalina. E se você está preocupado, a adrenalina está lá em cima. Depois da segunda vez que você está lá, já está mais relaxado, aí sim você consegue mostrar quem você é. Aí sim você consegue mostrar o seu verdadeiro potencial. Mas quando você está preocupado, não. A adrenalina está lá em cima, atrapalha. Mesma coisa com uma mulher que está com uma pessoa porque não tem sentimento nenhum, não está nem ligando. Muitas vezes está ali fazendo aquilo de forma mecânica. Uma coisa bem cumprindo o protocolo. Acaba que, ok, pode ter uma sensação de prazer, mas você não chega naquele orgasmo, não consegue atingir aquilo. Porque o seu emocional não está totalmente ali. Se você está pensando nas contas, está preocupado com o trabalho, está pensando nos filhos, seu foco também não está naquele momento. Então o emocional é de extrema importância naquilo que a gente faz. E se o emocional, se o psicológico é importante, a hipnose consegue resolver. A gente tem uma popularização dessa ideia do orgasmo, vindo por um lado mais psicológico, nos anos 80 com uma sexóloga chamada Bárbara Carreiro. Essa sexóloga, ela no momento do boom da AIDS, ali nos anos 80, com mais de 2 milhões de pessoas infectadas, ela acabou perdendo o filho dela e ela entendeu que tinha que criar uma alternativa para as pessoas praticarem um sexo mais seguro. E ela começou a estudar ali um conteúdo muito voltado para o Tantra, conteúdos muito ligados à respiração, e ela popularizou a ideia de que para você atingir um pico de prazer, não existe essa necessidade do toque. E aí a gente vem aqui para uma pesquisa de 2016, feita por 2 neurocientistas, a Nan Wise e o Barry Komisaruk, aonde eles quiseram entender como que o orgasmo funcionava no cérebro humano. E a Nan, além de ser neurocientista, ela decidiu ser a cobaia e entrou naquele aparelho de ressonância magnética para ver como o cérebro dela se comportava. E foi visto que no momento do orgasmo, todas as áreas do cérebro estavam ativadas, ao contrário daquela ideia de que tudo se desligava. Se tinha aquela ideia de que o cérebro todo se desligava, algumas pessoas até chamam o orgasmo lá fora de a pequena morte, né? Então, era como se acreditava que era um momento de desligamento e que o prazer tomava, mas muito pelo contrário, o cérebro inteiro entra em ativação. Para poder até fazer com que essa pesquisa fique um pouco mais contextualizada, a gente, exclusivamente aqui para o Hipnobahia, a gente decidiu fazer a nossa própria pesquisa. Então, para isso, eu convido no palco um cara que até fica aqui já como indicação aí para o próximo Hipnobahia, Vitor Furbino. Chega aí, Vitor. E esse cara aqui, ele é especialista em neurometria. Ele vai explicar para vocês rapidinho o que é isso e a gente vai falar para vocês uma experiência que foi realizada aqui no Hipnobahia, aqui no hotel. Boa tarde, pessoal. A maioria me conhece, acho que eu sou apenas tradutor de chinês, né? Não, eu também sou hipnólogo, hipnotista, fui aluno do Gui, sou médico de formação acadêmica e sou membro da Sociedade Brasileira de Neurometria. É um equipamento que eu trabalho que faz análise do sistema nervoso e cognitivo. E através desse equipamento de sensores encefálicos e periféricos, a gente consegue medir, igual o Alberto falou aqui do sistema nervoso simpático e parasimpático, consegue ter os números disso, tanto de frequência como de intensidade, amplitude, como está sendo ativado. Você consegue ver as áreas do cérebro que estão sendo ativas no estado de repouso, está sendo ativada no estado de estresse, como se recupera. Então você tem como fazer toda uma avaliação do fluxo sanguíneo, oxigênio funcional e o predomínio de ondas no cérebro. E junto com o Gui ontem, a gente resolveu fazer a experiência justamente, exclusivamente para o Hipnobahia, onde, já pode falar qual foi a experiência? Mas antes de tudo, queria também chamar aqui a pessoa que topou essa loucura da gente. Ela topa vir aqui? Gabi, chega aí. Ela topou, ela já falou.
Vamos lá. A gente colocou os sensores na Gabi, deixou ela completamente monitorada. Não vai dar para passar todo o trecho do monitoramento, que seria bem comprido. Colocamos assistência remota para dar maior privacidade a ela, não ter influências de como foi feito o orgasmo nela. E o Gui fez o processo do hipnoorgasmo, a técnica dele, e depois para comparação ainda, para ver se está ativando o cérebro igual, para ver se está tendo as mesmas ativações, para ver se ela realmente está respondendo igual o Gui falou. Tem pessoas que podem simular que teve um orgasmo. Eu vou fingir, você gera e a pessoa finge, acha que está tendo prazer. Igual eu já vi fazendo, outros hipnotistas fazendo. E para a gente mostrar que ela realmente teve uma alteração fisiológica no momento do orgasmo, e depois ela sozinha também, sem hipnose, fez a mesma coisa para a gente mostrar que teve a mesma alteração fisiológica dela. Vamos deixar claro aqui já para todo mundo. No momento que até o orgasmo foi realizado na Gabi, toda a equipe que estava monitorando estava em um outro quarto por assistência remota, tá? Por acesso remoto. Então só eu estava ali no quarto com ela nesse momento. E no segundo momento, aonde a Gabi foi sozinha, por estimulação, buscar um orgasmo, eu saí do quarto e ela ficou lá sozinha. Eu fiquei junto com a equipe em outro quarto esperando uma resposta dela por celular, falando que já tinha tudo terminado. Todo o monitoramento foi feito, a gente vai passar aqui para vocês. Lógico, não vai mostrar ali a Gabi, vai mostrar o cérebro da Gabi, como tudo acontece, e o Vitor vai explicar para vocês, parte por parte, o que está acontecendo ali. Pode colocar aquele vídeo para a gente. Vitor, se você quiser pode pausar, deixa ele pausado. Se qualquer momento você quiser que pause, é só avisar que ele pausa ali. Vamos lá. Eu ainda nem vi como é que foi o vídeo depois, então eu vou analisando junto aqui agora. Pode dar o play. Vamos lá, porque eu quero ver até que momento que vai. Pode deixar rolar. Primeiro a gente estava analisando a Gabi no estado de transe, eu estava explicando para o pessoal, mostrando a occipital sendo mais ativa, porque no estado de relaxamento, no transe tem isso. Pausa e volta. Era isso que eu precisava. Volta um pouquinho o vídeo. Se tiver, pode até começar de novo. Aí eu deixo pausado e peço para rolar. Porque como eu não vi ele totalmente cortado, eu não sei exatamente onde que era o momento. Que a gente ficou até fazer todo o processo de hipnose, fazer o hipnoorgasmo. Pode pausar. Deixa eu pausar. Aqui na tela está sendo todo o monitoramento da Gabi. Aqui não é o caso, mas mostra o controle de ansiedade dela entre 0 e 100%, o predomínio de ondas do cérebro dela, partindo de gama, beta, SMR, alfa, teta e delta. Aqui tem reação e resposta neuroemocional, é como o corpo dela está reagindo diante a estímulos externos e como está reagindo a estímulos internos, então mostra bem positivo. Aqui nós temos a amplitude e a frequência do sistema nervoso simpático e parasimpático. O Alberto já falou hoje do sistema nervoso simpático. Caso alguém não entenda, só para fazer uma comparação bem rápida e bem entre aspas chula, eu gosto de mostrar para as pessoas às vezes como se estivesse dentro de um carro. O seu sistema nervoso simpático é o acelerador desse carro. Que o Alberto falou no sistema, na hora que você ativa mais o simpático, você está preparado para a luta ou fuga. E o parasimpático já é seu freio inibitório. No parasimpático você relaxa. Ela já estava começando a ter o orgasmo, porque querendo ou não são 4 passos fisiologicamente para acontecer o orgasmo. A pessoa tem a estação, a meseta, que você está continuando a estimulação, então é igual ele falou, você tem uma ativação maior do cérebro. Está tudo positivo, não tem nada incomodando ela, mas você tem essa ativação maior do cérebro, ela já estava tendo essa sensação de prazer, a excitação. Igual daqui a pouco chega no terceiro ponto, que é o pico do orgasmo, quando a pessoa realmente tem esse pico de prazer. Então aqui ela está tendo predomínio de sistema nervoso simpático. Não é que a pessoa, igual você falou, que ela quase morte que a pessoa tem. Porque ela está tendo essa sensação de aumentando o fluxo sanguíneo, tem alteração na temperatura da mão dela. E pode apertar o play, por favor. Nesse momento, o Gui começou a fazer a técnica, pode ver, ela está completamente ativada. Porém, no momento que ela tem o pico de orgasmo, pode deixar o play rolando. Depois eu peço para dar uma pausa. No momento que ela tem o pico do orgasmo, vocês vão ver que despenca completamente, pode pausar. O simpático dela despenca completamente. Ela só tem um aumento de ondas alfa, um estado de relaxamento, mostrando que o corpo dela está relaxado. Pode dar para eles um pouco. Eu quero mostrar até o pico mesmo que ela tem. Isso, pode pausar.
Ela chega a 97%, daqui a pouco vocês vão ver que ela chega a 98% de frequência de ativação do parasimpático. O que é a frequência? A quantidade de vezes que ela está estimulando. E a amplitude, a intensidade que ela está ativando o parasimpático. A força que ela está pisando nesse freio para relaxar o corpo. E é o que a gente espera fisiologicamente de um orgasmo. E aqui ela não estava tendo nada físico, né? Era só com o orgasmo hipnótico, só com a técnica do Guilherme, do hipnoorgasmo. Nesse momento, sim, o cérebro dela apagou quase completamente, ela teve uma hipoativação, porque você tem essa hipoativação, principalmente da área frontal do cérebro, essa parte racional, com um pico de 100% da amplitude do parasimpático e 98%, aqui ainda está 97%, mas ela chegou a 98%, da frequência do parasimpático. Então isso aqui já representa completamente o estado de orgasmo para ela. Pode falar para ele, por favor, de novo. Eu mostrando, pessoal, após o momento que ela tem o pico, pode deixar rolando. Quando for para falar, Paulo. Depois do momento que ela tem o pico, a quarta fase desse estado seria a resolução. Depois ela começa a ter um equilíbrio fisiológico também. O cérebro vai ativando novamente. E nós vamos passar para frente. Depois o Guilherme saiu do quarto e ela fez sozinha, sem técnica de hipnose. Ela fez sem nenhuma técnica. Você não estava com hipnose na segunda vez, né, galera? Pode adiantar, deixar o vídeo passando, da segunda parte do vídeo. Ele está pequenininho, ele tem 2 minutinhos. Tem 2 minutinhos? Porque na segunda, aqui eu estou mostrando, querendo ou não, está no estado de relaxamento, vocês falam sempre o parasimpático mais alto, mostrando o parasimpático mais alto. Nesse momento que ela começou já retomar. Tá em processo. Agora é sem hipnose. Sem o processo hipnótico. Ali já estava mostrando a aula do estímulo beta que eu vou mostrar agora. Pode deixar pausado? Aqui ela foi começar o estímulo sem hipnose. O cérebro dela estava um pouco mais ativo, porque querendo ou não, a pessoa está se movimentando, tem esse movimento físico também, contração muscular, que ela tem que ativar mais o cérebro. O predomínio de onda beta, que é mais alerta no cérebro, está muito mais alto do que ela estava em estado de relaxamento, mostrando uma diferença do cérebro dela em hipnose, controle de ansiedade despencou. Por quê? Porque ela está tendo uma agitação mais física também, não só mental. E o equilíbrio da frequência tem um equilíbrio, pico de simpático junto com o parasimpático. Pode pegar para mim, por favor. Nesse momento, o estímulo começa maior, eu falei da excitação cabeceira, ela teve um pico do simpático muito alto, o cérebro ativa completamente, do mesmo jeito que o Gui falou, e depois ela começa a ter o pico do parasimpático. O que a gente achou muito engraçado, que eu achei muito interessante, que depois nós conferimos com ela, né, que o orgasmo hipnótico, ela teve uma sensação muito mais forte do que sem a hipnose. E ela, por mais que ela teve um pico do parasimpático também nesse momento, não foi tão forte quanto ela teve no momento da hipnose. Mas ela demonstrou fisiologicamente também o pico do parasimpático, alteração do fluxo sanguíneo e o pico na frequência do parasimpático, que sem hipnose ela atingiu 90% e com hipnose 98%. Então o estado de relaxamento físico e mental dela foi muito maior nesse momento com o hipnoorgasmo do que teve um orgasmo natural mesmo. E comparando os dois resultados, foi nítido a semelhança que ela não fingiu estar tendo orgasmo pra gente e que o que um profissional, por exemplo, que o Guilherme faz, não é ver se uma pessoa para fingir, ela realmente tem esse orgasmo fisiologicamente testado. Valeu, Vitor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Pode terminar aí. Gabi, continua aí. Então, assim, o que a gente... Posso sentar lá? Você pode. O que a gente teve, então, de comprovação, e uma coisa interessante é que, pelo menos eu não me recordo de uma verificação como essa tendo sido feita antes, aqui no Brasil, pelo menos a gente tem essa pesquisa da Knowise, mas ela segue um rumo um pouquinho diferente, é que a gente consegue perceber, até mesmo pelo gráfico de frequência cerebral, oxigenação, ativação dos sistemas, que realmente o orgasmo que é causado pela sugestão, ele é sim um orgasmo real. Não é de maneira alguma uma dramatização, não é de maneira alguma uma pessoa tendo somente uma sensação de prazer, tendo uma lembrança do que é a sensação de prazer. A gente consegue ali comprovar que é uma sensação real, que é exatamente a mesma coisa do que um orgasmo acontecendo, caso ele seja feito das maneiras aí mais tradicionais. Tá? Além disso, a gente conseguiu comprovar a intensidade do orgasmo.
e a gente consegue mostrar que sim, o orgasmo por hipnose consegue ser muito maior do que um orgasmo tradicional. Até porque aqui, aquele pico, foi uma sugestão de hiperorgasmo. Como eu falei, a gente consegue trabalhar todo o aprimoramento sexual. Não necessariamente é só pegar uma sensação e trazê-la de volta. Porque olha aqui, por exemplo, fazer uma pergunta para vocês. Daniel, vamos lá para vocês, responde daí. Daniel, maior dor que você já sentiu na sua vida? Crise renal. Doeu muito. Ruim, incomodou. Vamos lá. Agora imagina se além dessa crise renal, com essa crise renal, você tivesse com a perna quebrada. A dor pode ser maior. O que acontece com a hipnose é, a gente não consegue criar novas sensações, mas a gente consegue modular sensações já existentes. Ou seja, o Daniel sabe como é sentir dor. Então ele consegue imaginar e ter a ideia de como essa dor pode ser muito maior para ele. Se o Daniel nunca tivesse sentido um orgasmo na vida, eu não poderia dar uma sugestão para que ele sentisse. Seria uma dramatização. Mas se ele já sentiu, eu consigo sim fazer com que ele tenha uma sensação infinitamente maior do que ele já teve, porque eu consigo modular sensações. Para poder comprovar isso que eu estou falando aqui, a Gabi passou pelo processo. Gabi, como é que foi para você a diferença entre os dois? Vamos lá. Então, boa tarde. Boa tarde. Eu achei o orgasmo hipnótico muito melhor, tipo, é muito mais forte. E sim, tipo, não é só uma coisa da nossa mente, é uma coisa, não sei explicar, mas é muito bom. E é muito bom. Antes de dispensar a Gabi, eu queria deixar aqui uma observação. Conheço a Gabi foi aluna minha no comecinho do ano, né? A Gabi, ela assistiu o primeiro curso do Anthony Jacklin no Brasil, conheci ela lá. E a Gabi, nessa época, ela chegou a me relatar uma questão, um problema de uma disfunção sexual. Ela não conseguia atingir o orgasmo. E foi com a hipnose, com ela, que a gente tem isso aqui hoje também, né? A gente... Pode falar. Não, eu não sei o que você ia falar, vamos lá. Sim, eu posso contar isso tudo? Ah, tá, porque eu não achei que você queria que eu podia te expor dessa maneira. No caso dela, nós identificamos 3 abusos sexuais na infância. Esses abusos foram trabalhados, foram ressignificados, e depois desses abusos, sim, depois de trabalhar tudo aquilo, ela conseguiu se desbloquear e voltar a sentir prazer. Aquele momento do ato sexual que trazia toda aquela carga emocional negativa, que trazia toda aquela lembrança, aquelas sensações de experiências passadas que eram negativas, aquilo tudo, aquela carga emocional é quebrada e ela pode se desbloquear para voltar a ter essa sensação, tá bom? Obrigado, Gabi. Pode tentar. Vamos lá. Então a gente passa para a nossa segunda ideia de como tratar essas questões, que é o quê? Buscar as causas. Porque se ao trazer a sensação de prazer eu posso ter problema, já que a pessoa pode nunca ter tido esse referencial, vamos focar em buscar as causas para poder resolver essa questão. Aqui a gente tem um ponto onde a hipnose bate. Estava até ali fora com os meninos gravando, eles me perguntaram o seguinte: como que é a porcentagem de resoluções positivas que você tem com a hipnose? E é o seguinte, quando a gente pensa em trabalhar as causas, nós temos que entender que quando a gente fala de disfunções sexuais, várias dessas causas, elas não são emocionais. Sim, prazer é emocional, prazer vem dessa questão mais psicológica, mas existem questões que são orgânicas, questões que são medicamentosas, que podem atrapalhar o que a gente quer. Aqui algumas causas não psicológicas, que podem sim estar travando, gerando bloqueios, impedindo que a pessoa tenha prazer ali da maneira que deveria ter. Primeiro, questões mais orgânicas, como malformações congênitas, algumas lesões, problemas vasculares e alguns fatores hormonais. Qual a maior vantagem
de nós que trabalhamos como hipnoterapeutas. É que as pessoas que buscam a gente, geralmente veem a gente ali como o último recurso. Antes de chegar na hipnoterapia, elas já passaram por tudo. Já foram no médico, já buscaram religião, já fizeram tudo o que poderiam ter feito. Quando tudo se esgotou, vamos lá procurar a hipnoterapia. Isso é extremamente positivo, porque a pessoa que chega para fazer um tratamento, na maioria das vezes, ela já tem ali alguns laudos hormonais, então você consegue saber como é que a pessoa está. A pessoa chega e fala, tenho baixa libido. Você fala, tá, mas será que é alguma questão emocional? Ou será que pode ser alguma questão hormonal? Será que pode ser talvez uma baixa de testosterona? Eu, como hipnoterapeuta, não consigo resolver testosterona. Então a gente tem que entender também que a hipnose não é uma panaceia que vai estar resolvendo tudo. Tá? Essas questões mais orgânicas a gente não vai conseguir tratar. Questões mais patológicas, como diabetes, hipertensão, algumas questões causadas pelo tabagismo e até mesmo questões medicamentosas, questões ligadas à parte emocional, medicamentos ligados à parte emocional, muitas pessoas que estão em depressão, algumas pessoas acabam tomando esses medicamentos que vão cortar muito, vão bloquear essa questão emocional, o que impedem ela de ter prazer da maneira que deveria ter, e até mesmo pessoas que tomam hormônios anticoncepcionais podem ter baixa de libido, sim, tá? Isso a gente não vai conseguir tratar diretamente, como eu mencionei, a hipnose não é uma panaceia, não vai resolver tudo, mas aí a gente entra em questões mais psicológicas e aí sim a gente consegue ter ótimos resultados. Nesse tempo meu, atendendo várias pessoas ligadas a essa questão de disfunções sexuais no geral, inicialmente eu comecei atendendo mais focado no lado da anorgasmia, mas acabou que fui abrindo o leque e atendendo todo tipo de gente. Eu listei aqui os principais pontos que eu encontro como causas psicológicas para poder gerar essas disfunções sexuais. Primeira delas, falta de informação. A pessoa nem sabe direito o que é sexo, teve um aprendizado ali, muitas vezes crenças muito limitantes, escutou muita besteira na infância. Eu já tive uma cliente que chegou para mim e falou assim, não, eu sei muito bem porque que eu não consigo ter prazer. Porque eu acabei tendo a minha primeira relação sexual aos 17 anos e minha mãe falou que por ter feito isso eu já não era mais uma pessoa digna, que eu não ia mais conseguir ter sucesso na vida. Porque eu não estava ainda na época, meio que cedia às tentações e por ter feito isso, a minha vida já foi por água abaixo. Não é um caso só que eu peguei e falam isso, você tem várias pessoas que acabam escutando muita besteira e que vão absorvendo isso, e que vão gerando essas travas, vão gerando esses bloqueios. Então aqui, crenças erradas ou negativas sobre sexualidade, sentimento de culpa. No caso dessa menina, ela se sentia extremamente culpada por ter tido aquela relação sexual e aquilo bloqueava ela, aquilo travava ela. Educação muito conservadora, inexperiência, muitas vezes a pessoa não teve uma primeira vez legal, não foi bem, não sentiu que foi algo interessante e aí ela se trava. Ela sente que eu não estou pronta para isso, não sou boa para isso, ela não consegue se soltar, não consegue estar curtindo o momento, aquele momento que era para ser um momento de entrega, um momento de prazer, vira um momento de preocupação. Então, experiências prévias negativas também, onde acabou sentindo muita dor, traumas, abuso sexual. E quando a gente fala de abuso sexual, gente, quando eu comecei a atender essas 30 pessoas, eu só não falo que meu número atendendo esse monte de gente, uma atrás da outra, foi maior, porque depois de 30, eu virei e falei, cara, eu parei porque eu não preciso disso. Porque eu não imaginava o quanto o abuso sexual na infância era algo que estava tão próximo da minha realidade. E aí eu comecei a ver gente que morava no prédio do lado e tinha sido abusada pelo pai, tinha sido abusada pelo tio. E a gente muitas vezes imagina que aquilo é aquela coisa mais distante, muito mais ligada a algumas famílias de baixa renda, mas não, está ali do nosso lado, né? E a gente começa a perceber o jeito que o mundo é meio ruim de vez em quando, a gente tem gente ruim no mundo. E aí foi me dando aquela sensação meio desgostosa ali, eu falei, cara, não preciso mais atender isso. E foi um tempo que eu passei sem atender, e as pessoas continuando me ligando,
até a hora que eu falei, cara, se estão me ligando é porque não estão achando outros também, então eu acho que alguém tem que fazer isso. Mas abuso sexual, é enorme a incidência de abuso sexual quando a gente vai falar de anorgasmia. Temos ainda questões de ansiedade, muitas vezes ligada ainda a uma experiência negativa. A pessoa não conseguiu atingir o orgasmo na primeira vez e passa todas as outras suas experiências buscando o orgasmo, ao invés de estar deixando aquela experiência acontecer, ao invés de estar deixando aquilo fluir. Estresse e ainda insatisfação conjugal. E quando a gente fala de insatisfação conjugal, tem um caso muito interessante que aconteceu comigo, gostaria de contar ele aqui, que foi uma pessoa que me buscou falando assim: eu tenho uma anorgasmia, falta de libido e queria resolver isso com você. Cheguei lá e no meio da nossa terapia eu identifiquei um abuso sexual na infância. Tratei esse abuso sexual e falei, agora vai para casa e testa com seu parceiro. Até porque muitas vezes as pessoas acreditam que esse meu trabalho, que o ambiente clínico ali é uma putaria, que a gente gemendo e tudo ali o tempo inteiro, está longe disso, tá, gente? Na verdade eu estou ali para tratar as causas, para tratar questões ligadas ao bloqueio, e toda verificação ela vai fazer em casa com o parceiro, vai fazer fora ali do ambiente clínico. Aí falei para ela, vai para casa, testa, me fala como é que foi. Na outra semana ela aparece e fala assim, olha, não deu certo. Não deu certo, na hora que ele chegou perto de mim, já me deu uma sensação ruim e me travei de novo. E aí eu tentei buscar ali mais questões dentro dela, não encontrava nada. E foi a hora que eu falei para ela assim, eu falei, eu quero que você se imagine com um óculos. E esse óculos, ele vai, todo mundo que você olha com esse óculos, aparece aqui do ladinho do óculos os 3 principais sentimentos que você tem em relação a essa pessoa. Eu falei, agora eu quero que você se sinta com esse óculos e quero que você olhe para o seu marido. Quais são os 3 principais sentimentos que você tem em relação a ele? Aí ela falou, raiva, nojo e pena. Uma pessoa que tem raiva, nojo e pena de alguém, gente, não precisa nem ter problema de disfunção sexual para não ter prazer com essa pessoa, né? Para não ter vontade de estar ali com essa pessoa. Aí ela virou e falou assim, daí eu falei para ela, falei, olha, a questão sua é uma questão conjugal, você tem que se resolver com o seu marido, com o seu parceiro, e isso acaba que foge um pouco aqui da minha jurisdição. Acho que você poderia procurar algum terapeuta de relacionamento, algum coach de relacionamento. Tem várias pessoas que estão ali mais habilitadas a fazer esse trabalho. Aí ela falou, olha, na verdade eu sei que a hipnose é mais rápida e eu preciso de você porque eu não posso terminar com ele de maneira alguma porque ele paga todas as minhas contas. Falei assim, já começou errada com a sua resposta, né? Aí ela, não, é sério, por favor, e foi uma pessoa que eu acabei não podendo ajudar. Eu sim trabalhei questões que poderiam estar travando ela, mas a insatisfação conjugal era muito maior, isso gerava um bloqueio, isso gerava essa trava, tá? E aí então eu trago algumas informações para pessoas que querem se especializar nessa área. Se por algum acaso você tem interesse em se especializar nessa área de disfunções sexuais, de terapias sexuais com hipnose, eu começo falando que a pessoa falar que trabalha com hipnose, especializada em disfunções sexuais, em relação à hipnose, ela não vai saber mais ou menos do que você. O que ela vai saber mais é algo ligado à questão de relacionamento, à questão de sexualidade. As pessoas muitas vezes elas ficam esperando para se atualizar, esperando para se especializar, um curso de hipnose ligado a sexo, hipnose ligado à odontologia. Gente, hipnose é hipnose, o estado de transe é o estado de transe. Esse conhecimento que você vai linkar ao que você sabe, ele vem depois, e ele não necessariamente precisa ser atingido pela hipnose, buscado ali direto da hipnose. A gente tem que entender que o mais importante na hipnose não é a técnica, é o que vem depois, é a sua vivência, a sua experiência. Pegando aquela ideia ali de um mercado mais corporativo, o que vai importar são as suas soft skills.
é o que você vai aprendendo, o que você vai vivendo, as coisas que você vai absorvendo ali. Por outro lado, como o Carvalho mencionou aqui mais cedo, para quem estava na palestra dele, é aquela linha horizontal, não a linha vertical daquele tesão que ele colocou aqui na palestra mais cedo, para quem estava aqui, né? Então, busque informações sobre terapia sexual. Existem materiais que vão conectar os dois? Em português, você não vai achar nada. Você tem sim material em espanhol, você tem material em inglês, mas em português não vai ter nenhum livro, não vai ter nada ligado a isso. Então não perca tempo, comece a buscar conteúdos de terapia sexual e ligue ao que você já sabe. Porque hipnose, colocar em transe, fazer o tratamento, você já vai saber. Agora, saber conversar com o seu cliente, saber entender a patologia, saber entender o porquê que ele está sentindo aquilo, é isso que você precisa. E é extremamente interessante você fazer isso e decidir criar esse seu nicho de atuação. Porque várias pessoas podem estar pensando também, putz, mas ele está falando em especialização em sexualidade. Mas para que me especializar em sexualidade, sendo que eu posso atender todo mundo? Hoje em dia, eu atendo uma média de 9 pessoas por semana em Brasília. 2 delas, normalmente, são ligadas a disfunções sexuais e quase sempre essas 2 não são de Brasília, são pessoas que estão vindo de fora. Se eu não fosse conhecido por tratar disfunções sexuais, eu não teria esses 2 clientes que estão vindo da cidade deles para atender comigo. Porque aqui, se alguém me pergunta, se alguém me pede indicação de um hipnoterapeuta em Salvador, eu tenho aqui 300 para falar. Mas se vão me falar, você sabe algum hipnoterapeuta que trabalhe diretamente com odontologia? Eu tenho, por exemplo, o Diego, que veio aqui na frente e se posicionou dessa maneira. Então, no universo de 300, ele se destacou. Essa é a vantagem de definir seu nicho de atuação. Eu estou falando aqui sobre isso porque eu tenho meu trabalho nessa área. Porque se eu estivesse mirando para todo lado, para que eu ia estar aqui? O que eu teria de interessante? Então defina seu nicho de atuação. E quando eu falo nicho de atuação, a imaginação é seu limite. Eu estava dando um curso uma vez em Goiânia e uma mulher olhou para mim e falou assim: sabe com o que eu trabalho? Ela falou: eu estou ganhando muito dinheiro, viajando o Brasil inteiro, atendendo garota de programa. Ela falou: as casas de prostituição me chamam para usar hipnoterapia nas garotas de programa para resolver os problemas emocionais delas. Porque aí eles estão ganhando mais, elas estão lá se sentindo melhor. Lógico, existe uma perda, algumas delas entendem que não querem mais aquilo, acabam saindo, mas algumas estão ali ainda, estão mais motivadas, estão bem, estão fazendo aquilo, e as casas estão pagando ela para ficar viajando e atendendo essas pessoas, porque ela definiu esse nicho de atuação. Então defina o seu. É de extrema importância seguir um caminho, se posicionar, saber quem você quer atingir. Suas postagens vão ficar mais direcionadas, você vai saber como se portar e você passa a ter mais cliente, tá? Principalmente porque quando a gente fala em relação ao marketing que você vai utilizar dentro da terapia sexual, a gente está no mercado mais tranquilo do mundo. Porque se você vai atender uma pessoa que tem medo de elevador, eu duvido que na outra semana ela chame os amigos para contar que consegue andar de elevador. Agora, uma pessoa que você faz ela ter um orgasmo pela primeira vez, na outra semana ela contou para todas as amigas. E isso vai gerando uma divulgação orgânica. Eu nunca fiz uma divulgação de atendimento na minha vida. Tudo começou naquela casa de swing com aquelas pessoas que foram me buscando. E resultado foi gerando resultado, que foi gerando boca a boca, que virou tudo isso de forma orgânica. Então, pode confiar no seu resultado, até mesmo como o próprio Diego falou aqui, seu trabalho vai falar por você, as outras pessoas vão falar aí por você, tá? Agora, para a gente começar a finalizar aqui, atitudes que a gente tem que ter com o nosso cliente. Para mim isso aqui é de extrema importância. Não basta a gente saber técnica, não basta a gente saber como tratar, não basta a gente saber questões, o que pode estar gerando uma disfunção sexual, mas a gente tem que saber como se portar com o nosso cliente. Então, primeiro, criar empatia.
utilizar termos conhecidos, termos similares com os que eles usam. Quando a gente fala de sexualidade, muita gente ainda enxerga aquilo como um tabu e vai chegar travada. Aí você começa a usar termos mais chulos, isso já pode quebrar total conexão com aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, você pode ter um cliente que já chega todo escrachado falando tudo. Você começa a usar um termo mais sério, também ele não se conecta com você. Você tem que estar aberto para se relacionar com ele da maneira que ele vem se relacionar com você. Não necessariamente você tem que ser uma pessoa séria. E é um problema, porque todos os livros, eles vão tratar desse assunto com muita seriedade. Se você quiser usar só os termos que estão nos livros, você não atinge 100% dos seus clientes. Vamos lá também, a necessidade de trabalhar imagens visuais. Vamos entender que quando a gente está atendendo uma pessoa, não é só o verbal que vai dar algum resultado. Eu vou fazer uma experiência aqui rapidinho para poder mostrar isso para vocês. Eu vou pedir para que todos vocês levantem a mão aqui assim dessa maneira. Vou fazer uma contagem. Quando chegar no já, vocês podem abaixar 1, 2, 3. Isso. Podem todos abaixar? Boa parte das pessoas abaixaram a mão assim que eu abaixei. Eu não cheguei a falar o já. Ou seja, o visual teve mais força do que o meu verbal. E isso não é só uma experiência que está acontecendo aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma pesquisa de comunicação, saindo do lado da hipnose, mas hipnose é comunicação, então saindo, mas sendo dentro ao mesmo tempo. Uma pesquisa de Albert Mehrabian, onde mostra a eficácia de uma comunicação. Ela fala que somente 7% da força de uma comunicação vem do lado verbal, enquanto 55% da força de uma comunicação vem do lado não verbal. Vem do visual, vem das metáforas, vem do que a pessoa está criando na cabeça dela. E 38% é a forma que você entrega essa sugestão. Lud, vem cá, senta aqui rapidinho. Vou mostrar algo aqui para vocês, para que vocês percebam como que o nosso verbal não tem tanta... Tudo bem? Tudo bom. Lud, olhando aqui para mim, respira fundo, ficando cada vez mais aberto, mais e mais aberto. Mais e mais alerta. Isso. Completamente alerta. Completamente alerta. Abrindo os olhos, 1, 2, 3. Tudo bem? Lud, qual foi a sugestão que eu te dei? Tá, começou a sentir lá os olhos. Mas qual foi a sugestão que eu te dei? Eu não te dei nenhuma? De novo aqui, olha aqui. Ficando mais alerta, mais acordado, mais acordado. Isso. Abrindo os olhos, 1, 2, 3. Tudo bem? O que eu falei com você? Vai ficar mais alerta. O que aconteceu? Como é que eu dei essa sugestão para ela? A minha voz foi uma voz de cansaço. Nos meus olhos, eu passei meus olhos fechando, passando cansaço para ela. Então não teve congruência com o que eu falava e o que eu passava. E principalmente quando a gente vai tratar uma disfunção sexual, a gente tem que pensar em realmente estar tendo uma conexão, estar tendo congruência, o que eu falo e o que eu passo. Não adianta nada eu querer pegar uma pessoa que está super mal, chegar para ela e falar assim, isso, vai aí, vai ficando mais feliz, vê se melhora, vai ficando aí cada vez mais feliz. Não adianta. Não adianta, sabe? Quando a gente leva para o lado sexual, onde a nossa conexão, onde o nosso rapport com o cliente tem que ser ainda maior, é cada vez mais congruência. Congruência do que a gente fala, ligar cada vez mais você e o cliente. Pode sentar lá, Lud, muito obrigado. Opa, vamos voltar um aqui. E além disso, finalizando, já estão levantando a plaquinha ali, aceitar toda a sexualidade humana. Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar com disfunções sexuais, a partir do momento que a gente começa a buscar esse público, pode aparecer de tudo. E eu falo, eu atendo pessoas, questões de disfunções sexuais, com muita frequência, aí pelo menos uns 6, 7 anos. E eu já me vi tendo comportamentos que não eram profissionais. Pode acontecer com qualquer um,
Então, além de tudo, estude bastante para não se chocar com o que pode aparecer. Vão aparecer homossexuais, vão aparecer pessoas que fazem sexo grupal, vão aparecer pessoas relatando encontros extraconjugais, vão aparecer várias pessoas falando de formas não convencionais de estimulação sexual, de abstinência sexual e ainda alguns fetiches dos mais bizarros. E eu falo que eu não me mostrei profissional, por exemplo. Chegou um dia, cliente me buscou e falou assim: eu quero resolver um fetiche que eu tenho. Esse fetiche está me incomodando bastante, porque eu sei que eu não estou deixando nem a cicatrização acontecer. Eu falei: o que acontece? Ele falou: eu gosto sempre de, quando eu estou com meu pênis ereto, pegar uma agulha e atravessar ele de um lado para o outro. Mas na hora que eu falei isso, eu fiz a cara que o Daniel fez, na frente dele. Eu senti a dor na hora e mostrei, e ele, óbvio, se sentiu ofendido com aquilo, porque ele já procurou quantas pessoas ali e não teve resultado. Na hora que ele falou isso e eu fiz essa cara de putz, ele já falou: não é esse que vai poder me ajudar, não é esse que se conectou comigo, ele está até achando bizarro demais o que eu faço. Como é que um cara que está me julgando dessa maneira consegue me resolver? Da mesma forma, teve um outro que chegou outro dia e falou assim: eu tenho um fetiche que está quase acabando com o meu casamento, porque eu sinto um prazer imenso em ver mulher estourando balão de festa. Ele comprava balão, saco de balão, e queria ver uma mulher estourando um balão. E aí ele falou: só que se eu falar para minha mulher que eu fico excitado vendo ela estourar balão, ela vai achar que eu sou doido. Então hoje eu alugo quarto de hotel e contrato um monte de prostituta só para estourar balão. Só que o dia que minha mulher descobrir que eu estou fazendo isso, ela não vai acreditar de jeito nenhum que elas estão só estourando balão. Ele falou assim: e eu amo minha mulher, eu nunca trairia ela com ninguém. Elas estão lá só para estourar balão mesmo a noite inteira. Na hora que ele falou isso, cara, não dá, você ri, né? Você acaba rindo, acaba dando uma risadinha. E mais uma vez, eu vi que ele ficou sentido, eu vi que ele se sentiu julgado. Então é isso, é estudar, porque pode aparecer muita loucura, pode aparecer muita coisa fora do normal. E é nessa hora que, quando o cliente chega com aquilo para você, você vai falar: ok, é diferente? É estranho? É, mas estou bem acostumado com isso, tá? E para encerrar, eu gosto só de deixar aqui uma frasinha da Nan Wise, aquela neurocientista que passou pelo aparelho de ressonância magnética, fazendo um experimento muito similar ao que a gente fez aqui com o Vitor, que depois que ela passou por tudo aquilo e que viu o cérebro dela sendo ativado da maneira que foi ativado, ela foi dar uma entrevista, e o que ela falou nessa entrevista foi o seguinte: quando dizemos que o órgão sexual mais importante é o cérebro, nós não estamos brincando, tá? Isso é uma frase da Nan Wise, na hora que ela percebeu o quanto o cérebro dela estava envolvido em todo esse processo de prazer. Gente, muitíssimo obrigado.